Gente, boa tarde. Então, vamos nos preparar para as duas últimas aulas aí dessa jornada. E quem vai coordenar a mesa é minha parceira de caverna, porque a gente não tem uma sala, tem uma caverna, Adriana Caula, que é professora da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF, e trabalha com cinema, enfim, né? Eu acho que ela é uma pessoa bem indicada para estar aqui. E, como eu falei para a Sônia, o privilégio, né, de quem está coordenando a mesa é poder fazer a primeira pergunta, se quiser. Né? Então, eu vou deixar a Adriana apresentar nosso palestrante aqui, nosso professor, que depois eu conto, gente. Boa tarde. Agradecer primeiro a Cristina pelo convite de estar aqui coordenando essa mesa. A gente está recebendo nessa aula 3 o professor Ronaldo Rosas, que é do PPG da Educação da UF e membro do Núcleo de Filosofia Política e Educação da UF. Ele trabalha com educação estética e tem ensaios críticos sobre arte e formação humana no pós-modernismo. É organizador do livro Tempos Violentos, Barbárie, Decadência Civilizatória, e trouxe para a gente a temática do cinema na estética de Lukács. Eu vou passar a palavra a ele para a gente poder dar continuidade aqui ao evento. Obrigado, Cristina. Bom, queria agradecer inicialmente a iniciativa da Cristina, dos colegas da Escola de Arquitetura e Urbanismo. Uma satisfação enorme poder estar falando aqui sobre estética. Eu diria mais pela estética do que propriamente por Lucas, quer dizer, eu já vou explicar por quê. E lamento não ter podido vir ontem aqui, ontem estava numa banca lá na Educação, e hoje, por motivos particulares, também me foi impossível chegar aqui mais cedo. Isso porque eu fui cobrado, né? O Juarez não cobrou, geralmente ele cobra essas coisas, mas foi o primo dele, que de vez em quando faz o papel de dublê dele, cobrando. Porque você não veio? Não vi por motivos particulares. Divisão de tarefa, né? Eu até tinha pedido para a Júlia, cadê a Júlia? Está aí? Para manter o Juarez afastado de mim, o máximo possível. Bom, vou começar, então. Ao contrário do que os meus orientandos, que trabalham com estética, pensam, eu não sou um especialista em Lukács. Eu sou professor de estética, tenho sido professor de estética há 40 anos e estudioso da obra de Lukács no mesmo tempo. E confesso que ainda tenho muita dificuldade de entender determinados conceitos, passagens da obra da estética do Lukács. É uma leitura que a gente faz diariamente, mas mesmo assim é extremamente complexa, extremamente difícil, né? Não tenho o hábito, nunca tive, em relação aos autores que eu leio frequentemente, de uma leitura hermenêutica, de uma leitura exegética. Eu tendo sempre a fazer uma interpretação que muitas vezes pode ficar aquém, muitas vezes pode ir muito além do que o autor necessariamente está querendo dizer ou ele está dizendo de fato. Então, eu peço desculpas por isso, vou apresentar um trabalho de uma forma bastante resumida, que é o Cinema na Estética de Lukács. Parte dele nós publicamos, Jareu e eu publicamos, apresentamos esse trabalho em 2013, né, lá em Rosário. Depois nós ampliamos o texto e apresentamos agora, esse ano, em abril, lá em Budapeste, num congresso sobre Lukács. E publicamos boa parte do que está publicado no texto que foi indicado, que eu enviei para a Cristina, a atualidade do realismo crítico,
está publicado também num livro lá da Universidade Federal de Santa Catarina, do grupo de pesquisa de ontologia crítica de lá. Tá? Então, são trabalhos que reincidem sobre um mesmo aspecto de uma forma sempre ampliada, e é esse o caminho que eu vou seguir para falar, num determinado momento, sobre a estética do cinema a partir do realismo crítico do Lukács, desse conceito de realismo crítico. Eu queria começar, né, apresentando esses temas de estudo. Um tema, primeiro, falar um pouco sobre estética, depois sobre o duplo reflexo no cinema, fazer uma breve introdução sobre o cinema. Apertei um troço aqui que não apareceu isso aqui, eu não sei o que é, hein? Eles, viu? O que é isso aqui? Não está, não? Então tá bom. Mas quando eu faço aqui, olha, ele vai baixando. É porque é isso aqui. Pronto. No quarto tema é a extraordinária eficácia ideológica do cinema e, por fim, cinema clássico, educação estética, que é um resumo de um texto que foi publicado na Crítica Marxista do ano passado, número 41, se eu não me engano. Tá? Bom, alguns conceitos de estética que eu acho importante fazer uma pequena abordagem, uma breve abordagem: belo, arte, mimese e reflexo estético, que comparece na filosofia da antiguidade e é de onde, certamente, Lukács toma pé, né, das questões que ele vai desenvolver na sua vasta estética, né, nos 4 volumes e somados os outros volumes mais específicos sobre literatura. O tema do belo não é um tema recorrente e muito pouco presente na estética do Lukács, mas acho importante porque a todo momento ele faz uma referência a isso, né, no pensamento, na metafísica de Platão e também na metafísica do Aristóteles, né? Em Platão, o que a gente observa é uma preocupação em fazer do belo um conceito ajustado à sua ideia de verdade. E essa ideia de verdade, a ideia do justo, a ideia que ele vai chamar de kala ou kagatia, que é o momento em que o belo, a ideia e o bem se identificam, né? A verdade se identifica. Isso seria, na metafísica platônica, o que ele está considerando belo. Portanto, não é uma discussão que, como se convencionou chamar a partir dos estudos de Alexander Baumgarten, não é uma discussão sobre a arte, mas é uma discussão sobre a verdade. Em Aristóteles, na metafísica de Aristóteles, está dando o retorno aqui, né? Alô? Na metafísica de Aristóteles, a questão do belo é retomada sob uma outra ótica, né? Ele vai tratar do belo moral, que é o bem, o justo, né? E o que nos é dado a conhecer pelo porteleológico. É aqui que há uma proximidade, onde o Lukács vai se apropriar de algumas ideias para desenvolver na sua estética. A razão de ser dos desejos, dos sentimentos humanos, isso em Aristóteles, o amor, o ódio, a solidariedade, o desprezo, a amizade, enfim, tudo aquilo que faz parte, né, da nossa natureza humana, tudo aquilo que nos concerne. Já quanto ao belo formal, é o que se apresenta segundo o porteleológico, a legalidade, simetria e determinação. Aqui, sim, Aristóteles já está falando de algo que poderia ser tomado como arte, né? Aristóteles não vai falar de arte em nenhum momento da sua... Quer dizer, ele vai mencionar a arte em vários momentos, mas sempre com uma perspectiva utilitária, tá? Ele vai considerar o que é artístico aquilo que é político, aquilo que interessa a polis, os interesses da sociedade.
É por esse motivo, e não por outro, que ele vai tratar extensamente na poética e na política do valor estético da tragédia, né? E ele está considerando aqui explicitamente o teatro. Ele vai dizer que o valor estético da tragédia é o pôr teleológico que se manifesta na natureza e no caráter dos homens no acontecimento. Há uma passagem muito interessante que o Lukács vai comentar no volume 4, quando ele vai falar da emancipação da arte como um movimento de emancipação do humano, né? Em que ele menciona uma passagem da República de Platão sobre como Platão olhava para o artista, olhava para a arte. É uma passagem bastante conhecida, acho que cheguei a comentar isso aqui rapidamente numa outra palestra que também a Cristina coordenou, foi o Juarez que coordenou aqui na Escola de Arquitetura, recentemente. Platão, no livro da República, num dos livros, ele reconhece, né, que o artista, apesar de tudo, ele fala a verdade, ele conhece a verdade, sem saber o que está dizendo. Ou seja, ele sabe, né, que está falando alguma coisa, que está se dirigindo aos homens, está se dirigindo à cidade, mas ele não tem a menor dimensão, a menor noção, nós chamaríamos hoje do artista, sem noção, né, do que ele está dizendo. Para ele, Platão, isso significa que a arte é um instrumento de desestabilização da polis, da desestabilização da república. A sociedade humana estaria ameaçada pelo artista, por aquilo que o artista diz, né? Ele recomenda, então, que o poeta, esse poeta inspirado, como ele afirma, seja coroado com flores e seja colocado à margem, do outro lado da fronteira da República, né? No sentido contrário disso, Aristóteles vai comentar que não é possível deixar o artista à parte. É preciso ter um espírito gregário, é preciso agregar todo mundo, é preciso fazer com que todos participem dos destinos da polis. Quer dizer, é isso que ele está chamando de pôr teleológico. Há um sentido e há um destino para a polis, e desse sentido e desse destino, ou seja, desse telos, deve participar todos que estão na polis, todos que fazem parte dessa comunidade humana. É nesse sentido que, usando uma expressão vulgar, ele contamina o artista com o vírus da cidade, com o vírus do conhecimento da cidade. Isso, em termos bem amplos, né, fazendo um exagero aqui, seria assim, a primeira vez que nós tivemos na história da arte uma estética oficial. Quer dizer, a cidade ela é detentora de um ver, de um conhecer, de um saber estético que se impõe sobre aquela comunidade humana. Não por outro motivo, é a partir de Aristóteles que a experiência já existente dos festivais, vários festivais comemorativos das polis, passam a ter também um julgamento da tragédia. Tudo que nós conhecemos sobre os grandes autores trágicos, os autores cômicos do teatro grego, vem exatamente desse período que nós chamamos de clássico. Clássico por quê? Porque são classificadas, são obras classificadas, são obras julgadas pela cidade, são obras que, sendo apreciadas e sendo liberadas pela cidade, são encenadas. São encenadas para que a cidade tome pé, né, de como ela é, de como ela está. O sentido da catarse, que é utilizado também por Lukács, particularmente relativo ao conceito da particularidade na estética,
essa catarse aristotélica ela se refere ao momento em que a cidade, numa determinada peça, numa determinada encenação, ela se dá conta das suas virtudes e dos seus defeitos, dos seus bem-feitos e dos seus mal-feitos, né? Não por acaso, as peças de teatro que eram encenadas ao longo de uma semana, né, e não num lugar específico, num teatro específico, elas eram como um presépio, o presépio da antiguidade, eram realizadas em vários lugares da cidade, onde se faziam acusações, onde se levantavam as virtudes de um determinado morador, isso tudo encenado. Então, o comerciante que roubou no peso da carne, o sujeito que pulou a cerca com a vizinha, enfim, né? O marido infiel, o comerciante ladrão, o bom cantor, enfim, as pessoas boas, as pessoas que cometeram erros, essas pessoas são apreciadas através dos personagens nas peças, e no momento final, aí sim, toda a cidade, em conjunto, com o coro, com o corifeu, né, faz o julgamento. Toda a cidade faz o julgamento daqueles personagens. A cidade se julga, é o momento da catarse. Tá? Lukács, fazendo já uma ponte, ele vai falar da catarse com algumas diferenças em que ele aprofunda, né, em relação a Aristóteles. Ele vai falar que a catarse, sim, é quando o sujeito se reconhece, né, num personagem na obra, é quando nós nos reconhecemos humanamente, né, no drama do personagem, na comédia do personagem, no momento em que nós somos humanos, reconhecidamente humanos, em relação àquela obra que nos suspende do nosso momento presente e nos coloca numa universalidade, num processo comum a todos nós. Bom, dito isso, algumas questões que eu levantei também sobre Lukács, para a gente fechar esse primeiro tema, especificamente sobre a ideia geral de arte, como Lukács vê, né? Então, partindo do que eu disse sobre a catarse em Lukács, ele vê a arte como uma autoconsciência da humanidade. O modo artístico de refletir o mundo detém uma qualidade específica, que é uma forma superior de recepção e reprodução da realidade. A arte reflete a realidade orientando-se e orientada exclusivamente ao mundo do homem. Tudo se refere ao que nos é comum, ao ontológico, né? A arte procura expressar os elementos presentes na realidade antropomorfizada. Isso é, a realidade, sociedade, natureza humanizada pelo trabalho. Tá? Então, essas são as características que aproximam e diferenciam o pensamento filosófico clássico, a estética clássica e aquela que foi desenvolvida no século XX por Lukács. Bom, não sei se dá para... Tá. Ainda nessa linha, e aí nós vamos falar sobre o reflexo, né, que também é uma preocupação da antiguidade, uma preocupação que passa por Platão, mais do que por Aristóteles. E que Lukács vai, então, desenvolver com toda precisão. Platão vai falar que a realidade é uma idealização. Ou seja, esse mundo que nós vemos, o mundo que está aqui, né, o modo como nós o aprendemos é uma imitação, é um reflexo da ideia. Ou seja, fazendo aqui uma comparação com a geometria, né? Quando isso é dito tanto por Platão quanto mais por Platão do que por Aristóteles. Quando nós reconhecemos, um homem é o único capaz de se reconhecer as figuras geométricas. O círculo, o quadrado, a linha reta, a linha curva. Por que nós reconhecemos isso? Porque isso já está na esfera das ideias. Tá? Então,
a linha reta na natureza, o círculo na natureza, o quadrado, né? Tudo isso é uma imitação, um reflexo da ideia. Tá? O olhar, a audição, o paladar, o olfato não servem, portanto, para Platão como critério de verdade na apreensão da realidade objetiva. Ele diz ainda que a natureza é uma mímese, uma imitação imperfeita da ideia. Tá? Por esse motivo, há um mito, há uma fábula contada por Platão sobre uma disputa entre Zeuxis e Parrásios. Eu não me recordo agora qual dos dois ganha, eu acho que é Zeuxis, que pinta uvas tão perfeitas numa parede, num muro, que os pássaros iam lá bicar. Por esse motivo, Platão vai argumentar que elas são perfeitas aos olhos de uma imperfeição nossa, que não reconhecemos que a ideia é anterior à própria existência das uvas e, portanto, as uvas pintadas são um duplo reflexo de uma coisa que já existe na ideia. Então, é por esse motivo o seu desprezo pelas artes plásticas, porque são duplamente imperfeitas, né? Quer dizer, elas copiam algo, a natureza, que já é uma cópia imperfeita da ideia. E Aristóteles vai atribuir, né, vai agregar a algumas ideias de Platão uma outra que se aproxima mais daquilo que o Lukács vai falar. Ele diz que a natureza somente é acessível pelos sentidos quando a causa final, né, ou teleológica, é conhecida. Então, quando nós nos dirigimos ao objeto para aprendê-lo, nós o aprendemos na sua justeza, na sua perfeição, quando nós temos o conhecimento sobre aquilo. De uma ou outra forma, isso deixa claro que a ideia continua sendo a perfeição, e tudo mais que se segue seria um reflexo imperfeito dessa realidade idealizada. Já em Lukács, a imitação, a mímese, né, é a conversão de um reflexo, de um fenômeno da realidade na prática de um sujeito. A imitação é um dado elementar e universal na vida de todo ser dotado de organização superior. Então, nos reportando aqui ao que Marx descreve comparativamente, né, que é o conhecimento do arquiteto e o conhecimento da abelha, o conhecimento do tecelão e o conhecimento da aranha. Né? No caso da abelha, da aranha, se trata de um reflexo mecânico, tá? Enquanto que, no caso do arquiteto, do tecelão, esse reflexo ele é um reflexo que inclui um conhecimento, né? Inclui um trabalho, um conhecimento, no caso de uma atividade humana, de um trabalho, onde a coisa pensada ela é, portanto, experimentada, ela é desenhada, ela é projetada para a sua realização. Toda forma de conservação e transmissão das experiências imprescindíveis à vida somente pode consumar-se pela imitação. Isso parece óbvio, mas a gente passa sempre batido por isso, né? Nós sempre imitamos, sempre agimos uma forma de imitação. Todas as coisas que nós conhecemos do campo da tecnologia, desse óculos, que é uma prótese, né? Ao velcro, as roupas dos astronautas, enfim, tudo aquilo que se trata de uma ferramenta ou de um artefato produzido pelo homem, ele se faz pelo caminho da apropriação, da imitação, depois da seleção, portanto, a partir daí da classificação, e é nesse momento que nós temos linguagens que começam a ser acumuladas, agregadas ao nosso conhecimento. Ontem até participei de uma banca em que uma professora ela dizia que discordava inteiramente que arte seja linguagem,
que a arquitetura tem uma linguagem, que a música tem uma linguagem, que as artes visuais têm uma linguagem. Como ela vai participar da banca final, né, vai sair um pega para capar. É uma discussão que é interessante, que passa necessariamente por isso aqui que nós estamos observando sobre o reflexo. No reflexo humano subjaz a consciência do trabalho realizado, é isso que nós identificamos, né? Logo, não é uma cópia mecânica da realidade. Por conseguinte, o objeto, a natureza, imitado por ser consciente, reflete uma prática ontocriadora, uma prática ontocriativa. Todo o processo de apreensão, imitação, realização dos artefatos que nós produzimos, do que nós produzimos em nós mesmos, são formas, né, de um conhecimento de uma prática ontocriativa. Bom, especificamente, então, sobre o reflexo, o duplo reflexo no cinema. Nesse texto que o Juarez escrevemos sobre o realismo crítico na arquitetura e no cinema, nós falamos sobre isso. Eu tentei, então, a partir daquele texto, esquematizar no cinema, evidentemente, né, do que se trata. O processo inicial de gravação, de apreensão da imagem, né, você com uma câmera na mão, seu telefone na mão, você grava uma imagem, uma fotografia, o seu selfie, né? Enfim, o que você estiver aprendendo, esse processo mimético, né, mecânico, digital, não importa, é um reflexo desantropomorfizador. Se trata tão simplesmente de você fazer o registro. A projeção disso, né, que é a mímese da realidade, quando você se depara com aquela imagem, já é um reflexo antropomorfizador. Por que é antropomorfizador? Porque nós com esse colocamos lá o nosso ser humano, a nossa situação de humanos. Tá? Bom, o Lukács vai dizer que nesses dois reflexos não existe autonomia estética. O estético ainda não está presente. Tá? O estético vai se fazer presente a partir desse por teleológico. Ele usa esse termo missão social, o termo está em espanhol também, eu não sei se em alemão é missão social, mas de qualquer maneira ele serve, porque parece uma coisa de missionário, né? Mas é o termo que está lá no volume lá da Grijalbo. Então, a partir do momento em que entram o corte, a montagem, a sonorização, os efeitos e tudo aquilo, mais outras tantas coisas mais, que entram na composição artística do filme, isso sim, aí nós estamos já diante de um filme onde a autonomia do estético está presente. Portanto, repetindo, né, no cinema, a forma tecnológica primária, isso eu estou trazendo dele, não é estética, é apenas um reflexo visual da realidade. A passagem ao estético tem que se produzir-se conscientemente de acordo com o por teleológico. Estou apenas repetindo o que estava ali no esquema. Temos então aqui, eu tirei alguns fotogramas de um dos primeiros filmetes dos irmãos Lumière, apresentados em 1895. Tá? Foram cerca de 90 filmes de 30 segundos, 40 segundos aproximadamente. Esse aqui, que eu acho sensacional, não tem nenhum tipo de intervenção estética. Eles colocam o cinematógrafo diante do portão da própria fábrica, a fábrica Lumière, em Lyon. Né? O portão se abre no horário programado, saem os trabalhadores lá de dentro, né, como um fluxo, assim como se tivesse rompido uma barreira, e eles se dirigem, então, cada um para um lado. Inclusive tem cães, tem pessoas de bicicleta. Não há uma intervenção estética, isso é apenas um reflexo da realidade, sem qualquer intervenção. Não há corte, não há montagem, não há sonorização,
o que nós conhecemos, ele tem um piano no fundo, isso não existiu na projeção original. Tá? Bom, aqui vem, então... Como é que eu faço? Ah, esse aqui. Esse é o filme. No texto que eu publiquei na crítica marxista, que eu trouxe aí, que eu recomendei, está disponível no sítio do CEMARX, né? Eu faço alguns comentários que eu acho importante reproduzir aqui, sobre o cinema e o zeitgeist, o espírito do tempo burguês, né? Esse é um outro filme que também está agregado àquele, uma cena doméstica. Então, agora no dia 28 de dezembro, eu vou desligar para vocês prestarem atenção em mim. No dia 28 de dezembro, o cinema pago desde a sua primeira projeção, né, vai fazer 133 anos. Né? A primeira exposição foi feita lá no salão, no Grand Café de Paris, e foi cobrada. A exposição ela foi feita com o objetivo de apresentar esta máquina, o cinematógrafo. Não era um filme artístico, era apresentar a máquina. Eles queriam vender a máquina, eles produziam lentes, eles produziam a máquina, produziam os equipamentos todos, enfim. Era esse o objetivo. Então, a apresentação desses filmes, 90 e tantos filmes, tinha apenas esse objetivo. Tá? Aquele pequeno filme que nós assistimos, o Empregados Deixando a Fábrica, não deixa de ter, de certo modo, um conteúdo, embora seja um reflexo da realidade, não tem corte, montagem, não tem nada, ele não deixa de ter uma intencionalidade estética interessante. Né? Por quê? Ele faz uma referência, né, bem explícita ao avanço do industrialismo. Né? Elas registram, sem qualquer tipo de sutileza, as duas características centrais do mundo do trabalho sob o capitalismo. O aprisionamento do trabalhador, eles estão aprisionados, as portas se abrem, eles saem depois de 8, 9, 10 horas de exploração. Né? Em pouco mais de 30 segundos, o tempo dessa porta está aberta, o portão se fecha de novo e a vida na indústria vai ficar ali paralisada durante um certo período até que os operários retornem à fábrica. O outro aspecto a ser notado é aquilo que o Marx e o Engels falam de uma massa incoerente, falam isso no Manifesto Comunista, né? Uma massa incoerente que abriu o portão, saiu todo mundo, cada um para um lado, enfim. Nós não vemos nesse filme nenhum tipo de relacionamento, apenas as pessoas sendo projetadas para fora. Eu chamo a atenção, então, aqui para o Walter Benjamin. O Walter Benjamin é um texto citado pelo Lukács, a obra de arte ao tempo da sua reprodutibilidade técnica, e o Lukács tem apenas uma discordância em relação ao Walter Benjamin. Né? Ele não concorda com a coisa da aura, porque o Benjamin, o que ele diz? Que o cinema, né, pelas suas características de produção específicas, teria contribuído decisivamente para emancipar a arte de sua existência parasitária, eu coloco isso entre aspas, né? Isto é, uma existência subordinada ao ritual de culto, e, nesse sentido, ele entende que o cinema, que ao encontrar na praxis política o seu pertencimento ou condição fundacional, o cinema
evoluiria sempre fronteiriçamente, de forma tensional com a técnica, a tecnologia, as ciências, e, enfim. O Lukács discorda, e eu estou em acordo com o Lukács, com relação ao fim da aura, né? Eu tenho para mim que, apesar da fotografia, apesar do cinema, com a fotografia, com o cinema, a aura ela permanece. Hoje nós temos acesso, e isso é muito maravilhoso, sobretudo para quem dá aula de História da Arte como eu, de nós termos as imagens, acesso às imagens, né, a qualquer momento. Nós pegamos aí na internet, projetamos aqui a Mona Lisa sem cabeça de japonês na nossa frente, né? Nós podemos ter acesso à imagem sem aqueles japoneses todos olhando para a Mona Lisa, que é pequenininha na parede lá do Louvre, chinês. Hoje é chinês, né? Já foi japonês, hoje é chinês, coreano, né? Então, é ótimo que nós tenhamos essa reprodução e possamos, né, de uma forma muito mais interessante do que com os velhos slides cedidos pelo Ministério da Educação, né, da época do Getúlio Vargas, que foi quando eu comecei a dar aula. Eu não sou da época do Getúlio, mas os slides eu tinha os slides daquela época, o MEC, eu ia no MEC e pedia os slides, ele me dava um rolo, eu tinha que ir numa loja, num bazar, e mandar cortar e botar dentro de um... Isso não é da tua época, hein, Carlos? Pois é. Então, hoje nós temos acesso a detalhes de obras que muito impressionantes. No entanto, toda vez que a gente se depara com uma obra ao vivo, na nossa frente, a sensação é outra, né? Nós temos um outro tipo de olhar, uma outra interação em relação à obra. Nós nos afastamos, nós nos aproximamos, nós vemos de um ângulo, vemos de outro, enfim. Ela se dispõe a um tipo, eu vou colocar entre aspas, de culto, não necessariamente ritualístico, né? Mas um tipo de culto que nos permite fruir esteticamente de uma forma diferente de quando nós a vemos reproduzida no impresso ou aqui num data show. Bom, seguindo então adiante, aqui, só para a gente nos localizarmos em relação à evolução do cinema. O início do cinema sem montagem, efeitos e sonorização vai até mais ou menos 1913. Portanto, é um cinema sem autonomia estética. O cinema a partir de 1913. Bom, é preciso dizer o seguinte, o Lukács, ele recorre, ao comentar isso aqui, ele recorre a um autor, que é um crítico de cinema, realizador de cinema, o Bela Balazs, que não é o nome dele era Heinrich Bauer, né? Que é um húngaro que fez, como Lukács, parte do comando comunista na década de 1920 na Hungria, depois foi perseguido, etc. E tal. O Balazs ele diz que é a partir do Griffith. Griffith é um pouco depois do Méliès. Méliès, vocês devem conhecer, vocês viram aquele filme Hugo Cabret, A Invenção do Cabret, né? É sobre o Méliès. A invenção do Cabret é sobre, mais ou menos, as descobertas de Georges Méliès no cinema. Tá? Nós vamos falar sobre ele um pouquinho. Então, Lukács ele toma como base o Griffith, que é um cineasta estadunidense, é um cineasta também da década de 1910, mas ele é posterior. Tanto que existe uma carta de Griffith ao Méliès, agradecendo ao Méliès pela contribuição que ele teria dado no sentido desses efeitos, da sonorização, dos cortes, da montagem, né? O Méliès, para quem não sabe, ele era um mágico, um prestidigitador, fazia espetáculos circenses, e ele descobre o cinematógrafo, fica enlouquecido com a possibilidade, e a partir daí ele começa a produzir filmes, né, cheios de efeitos, como Viagem à Lua,
Nós vamos ver uma imagem. Bom, então, a partir do Méliès, nós temos a autonomia estética, o pôr teleológico. E temos junto, evidentemente, a subordinação da produção cinematográfica à dimensão teleológica formativa, à dimensão econômico-política, né, e a subordinação do conteúdo estético agradável ao senso comum. É esse o momento trágico que nós temos desde o início do cinema, já com autonomia estética até os dias de hoje, condicionado ao mainstream de Hollywood, que eu vou falar um pouquinho adiante. Só como observação, em 1910, o Congresso Brasileiro votou uma lei a pedido das distribuidoras e dos exibidores de Hollywood a proibição de produção e realização de filmes no Brasil. Tá? Isso só foi derrubado depois pelo Getúlio, né, na época do Getúlio Vargas, na década de 40, e somente a partir dos anos 1950 que nós pudemos ter uma indústria cinematográfica. Não vou chamar de indústria, depois eu explico por quê. Uma atividade cinematográfica regular, com estúdios, etc. e tal. Mas entre 1910 e 1950, praticamente, a atividade cinematográfica no Brasil ficou restrita a alguns poucos realizadores, como Humberto Mauro, um que eu esqueci o nome, é famoso pelo filme Limite. Quem se lembra dele? Hein? Mário Peixoto, exatamente, o louco lá de Angra dos Reis, né? Itacuruçá, eu acho, ele morava numa ilha cheia de morcego, vivia isolado lá. E as realizações do Ministério da Educação através do Instituto Nacional do Cinema Educativo. O Roquete Pinto chamou Humberto Mauro, então, para produzir filmes para levar o Brasil profundo, trazer o Brasil profundo ao meio urbano e levar o meio urbano ao Brasil profundo. Essa era a proposta. Bom, esse é um tema caro na estética de Lukács, forma e conteúdo, relação forma e conteúdo. Eu diria, em toda a estética, ele é um tema caro, mas especialmente entre os marxistas, o Ernest Fischer, Adolfo Sánchez Vázquez, o Lukács, né? Dentre outros, tem, em relação a essa questão, forma e conteúdo, né, grandes debates, grandes discussões. Lukács é muito crítico em relação a algumas formas que ele chama de alegóricas na arte, de um modo geral, e ele menciona algumas coisas em relação ao cinema. Não vai dar tempo da gente comentar isso, vou apenas expor aqui o que está sendo compreendido por forma e por conteúdo, né? Ele vai dizer que o estilo ou o gênero artístico, tal como as formas sociais, as formas jurídicas, políticas, culturais, tendem a permanecer estáveis, tendem a ser conservadoras, né? A fim de preservar o conteúdo de classe, de geração para geração. A vitalidade e a duração de uma obra e do que nela vai representar, do conteúdo, né, depende da perfeição da forma artística, sobre a autonomia relativa da forma. Ou seja, embora a forma tenha essa característica conservadora, ela tem uma autonomia relativa. Quando o conteúdo é revolucionado, ele é mexido, ele é alterado, a forma tende a se modificar. Esse processo, veremos mais adiante, é o que a gente chama de metamorfose teleológica, que frequentemente é utilizado pelo cinema dos Estados Unidos, pelo mainstream hollywoodiano. De passagem, muito rapidamente, o que a gente pode considerar? Ao longo dos anos de 1980, Hollywood produzia um filme pautado pela uma vida desregrada, digamos assim. Era o período dos IUPs, né? Era o período do amor livre na alta sociedade dos investidores nos Estados Unidos. Filmes como 9 e Meia Semanas de Amor, dentre outros, né, foram produzidos, uma visão mais liberal, outros com uma visão mais conservadora,
né? O Wall Street é uma visão mais liberal e esse 9,5 Semanas de Amor, uma visão abertamente publicitária, falando de uma classe artificial como a dos Young Urban Personal People, né? Muito Professional People. Num determinado momento, a crise da AIDS se abateu sobre os Estados Unidos. Isso já da metade para o final dos anos de 1980. Tem-se aí, né, uma tensão política, estética em Hollywood. Continuar fazendo filme com essa liberalidade, né, ou mudar o telos de Hollywood. Agregado a isso, a crise que se abateu, que coincidiu a crise da União Soviética com a crise do mercado nos Estados Unidos, do mercado capitalista. Nós temos, então, no início dos anos 1990, né, Hollywood sem saber para onde caminhar. Uma saída que eles encontraram, que é uma saída, digamos assim, bastante inteligente do ponto de vista de manter o público, né, ligado nas ideias liberais, ao mesmo tempo, de uma forma mais crítica. Cito um filme de um advogado, baseado numa obra de um advogado do Mississippi, que é o John Grisham, um produtor de... Como é que se chama? Blockbuster, né? Best-seller. Vários dos seus filmes, muito críticos em relação ao establishment, já foram levados para o cinema. O Homem que Fazia Chover, A Firma, que é o que eu vou mencionar aqui, enfim, vários outros, em que ele faz uma crítica do sistema jurídico dos Estados Unidos, uma crítica do establishment aos advogados, enfim, a classe alta. A Firma se trata do quê? De advogados que são considerados assim o horror dos Estados Unidos, junto com o Estado, ao lado do Estado são os advogados. Então, é a história de um advogado que é enganado por uma firma e tem uma professorinha, que é a esposa dele, que vai salvá-lo, né, das garras desses bandidos que tem a firma. O outro filme, dirigido por um sujeito que é considerado da esquerda nos Estados Unidos, o Jonathan Demme, que vai ser Filadélfia. Filadélfia também é uma firma de advogados brancos, é uma firma que passa o rodo em tudo, uma grande firma, sendo que um dos advogados descobrem, o cara é gay, gay não pode, gay vai contaminar a firma. O que eles fazem? Mandam embora. Ele vai procurar um outro advogado que é negro, né, e que é homofóbico, mas que se rende à justiça e procura, então, fazer a defesa dele. E o sujeito tem como companheiro, o advogado gay, tem como companheiro um professor latino-americano que é gay também. Ou seja, todo politicamente correto, isso em 1992 é colocado nesse filme Filadélfia. E ainda coloca como trilha sonora um grande ícone dos trabalhadores dos Estados Unidos, que é o... esqueci o nome dele. É o Bruce Springfield. Ainda bem que a Caula está aqui, ela lembra de tudo. Bom, então, só para dar uma notícia sobre essa metamorfose teleológica que é operada no mainstream, para mostrar, e isso vai ser mostrado ao longo de todos os anos 1990, que Hollywood é capaz de se adaptar à leitura que a sociedade está fazendo ou às demandas sociais, né? Ele se coloca numa posição de equilíbrio entre apresentar coisas novas, divertimento, entretenimento, e, quando for necessário, também para administrar o conflito de interesses, né, administrar o telos de Hollywood. É isso, então, que nós estamos falando aqui. O conteúdo da obra é tanto mais realista quanto representativo do pôr teleológico do seu tempo. Isso, evidentemente, tem a ver, né, com a ideologia. Rapidamente...
rapidamente, falar do aparecimento do cinema. Nós temos aí dos Lumière, Georges Méliès, o Chaplin, o Murnau, que é um cineasta alemão, fez Nosferatu, e o Eisenstein. O cinematógrafo partiu de experiências como essa, né? Usou o praxiscópio. Essa experiência do Eduardo Muybridge tem um anedotário aqui por trás disso, né? Havia nos Estados Unidos uma aposta feita por um senador numa recepção lá no Congresso, de que ele apostava com qualquer um que um cavalo em corrida tirava as 4 patas do chão ao mesmo tempo. E o Muybridge foi quem se encarregou de provar isso com essa sequência de fotografias. Num determinado momento, né, o cavalo mantém as 4 patas fora do ar. Dessa sequência aqui, né, se a gente colocar isso no rolo, ou então naquele brinquedo de bloquinho, nós vamos ter recentemente um anúncio como é aquela? Telecine, né? Da Telecine usa esse recurso do bloquinho para interferir nas imagens filmadas. Bom, o que eu já comentei aqui sobre 1895, o cinematógrafo, foram... Sim. Um dos temas... Caraca, o que é isso aqui? Entrou para finalizar a apresentação. Está aparecendo uma porção de coisa aqui na tela que eu não sei o que é. Sim. Um dos filmes dos irmãos Lumière era esse trem inspirado nessa obra aqui do Monet, 15 anos antes, né? Monet pintou cerca de 20 e poucas telas de diferentes ângulos desse trem entrando na Gare Saint-Lazare. A partir daí, eles então tiveram essa ideia. Diz que esse filme aqui, o quadro já era bastante conhecido, mas diz que o filme causou um maior impacto. As pessoas começaram a achar que o trem vinha na sua direção, que ia sair da tela, que ia invadir ali o público. Vamos ver se isso é verdade. Não existia música, né? Essa história de um pianista na sala de projeção, isso é da primeira década do século XX. Tá? Até aqui tinha um conhecido que é formado aqui na UF em cinema, depois fez doutorado aqui também na UF, que ele era pianista no Museu de Arte Moderna dos filmes antigos. Então ele fazia, às vezes, lá. Depois virou diretor lá da Cinemateca. Bom, o cinema para além do cinematógrafo, só recuperando um pouco do que eu já falei aqui sobre a época em que começam as montagens. Esse é o Méliès, e aqui é um dos efeitos que ele cria com a viagem à Lua. Ele fez 2 filmes baseados na obra do Júlio Verne. Ótimo, calma. Do Júlio Verne. Viagem ao Fundo do Mar e Viagem à Lua. Algumas imagens do Nosferatu, do Murnau. Por que aparece isso? Que saco. E aqui alguns fotogramas, né? Alguns não. Um fotograma do Tempos Modernos, que é um dos mais conhecidos, e um fotograma do Encoraçado Potemkin. Bom, um dos temas
presentes no capítulo em que Lukács trata do filme, do cinema, é sobre o que ele chama de a extraordinária eficácia ideológica do cinema, ou o modo próprio como um filme afeta os nossos sentidos, unindo intensamente faculdades tão adversas e contrapostas como a emoção e a razão. E ele vai dizer, e é curioso, né, esse humor dele, o cinema produz um mundo original, visível, sensível e significativo, cujas leis estéticas próprias para o reflexo da realidade temos que aprender e criticar. A reprodução do filme reveste a ideologia de uma força de convicção imediatamente produzida. E aqui é onde entra um comentário que ele faz. O cinema desperta um estado de espírito ativo, universal e dominante, expressando uma escala que vai dos sentimentos pegajosos à elevada altura de uma trágica humanidade autêntica, socialmente fundada, e mesmo até o patos que caracteriza a atual situação do homem na sociedade. O Lukács, tanto na ontologia do ser social quanto na estética, ele chama muita atenção para essa que ele vai chamar de peculiaridade ontológica do homem moderno, do homem do século XX, né? Que é uma solidão, ele chama de solidão. Vivemos uma solidão peculiar, ontologicamente peculiar. É esse o patos. Tá? Uma situação em que nós nos deparamos, talvez no Brasil mais do que nesse momento, mais do que em qualquer outro momento, em que nós nos deparamos com uma grande dificuldade de reconhecer o humano, né? Aonde está o humano que deveria existir nas nossas relações? O individualismo, enfim, todas as condições que nós conhecemos que nos trazem a esse momento, né, de isolamento, de tensão, de angústia, de não reconhecimento do que somos, né? Isso é o que ele está chamando de patos. Essa trágica humanidade autêntica. Bom, se é essa a nossa condição, resta a gente colocar como uma das questões, ao vermos os cinemas, ao assistirmos cinema, se esse cinema que nós assistimos, com mais frequência do que todas as outras artes, né, se ele é representativo do nosso tempo, do que nós somos, do que nós experimentamos. E aí eu não estou me referindo a um ou outro filme especial, estou me referindo ao conjunto do que é produzido. Tá? Eu tenho para mim que, evidentemente, esse conjunto do que é produzido é uma bela de uma porcaria. No entanto, resta saber se aquilo que é feito, enfim, que é representativo do que entendemos como um cinema verdadeiro, um cinema que fala ao homem, fala do homem, fala para o homem, né? Se isso compensa o tanto de droga que a gente injeta diariamente nas pupilas degustativas. A autenticidade da produção sui generis do mundo pelo filme produz um meio homogêneo que aproxima o mundo conformado pelo cinema ao mundo da cotidianidade muito mais intensamente do que nas demais artes. É dessa peculiaridade do filme a intensidade de sua proximidade com a vida. E aqui é que está a grande questão, né, desse julgamento, desse juízo que nós fazemos, nós que gostamos de cinema, fazemos frequentemente. Todo filme do mainstream é ruim. Podemos considerar, esses que eu já citei aqui, que são blockbusters, a Firma, o Filadélfia, vou citar um horroroso, como é o nome daquele do Tropa de Elite, né? Podemos considerar esse conjunto, né? Pegar todo o conjunto de filmes, da quantidade de filmes que nós assistimos, ruim e simplesmente desprezá-los e ficarmos apenas com aqueles filmes
que são bons, que nós consideramos bons, são filmes que falam verdadeiramente da vida humana, dos seres humanos, eu acho difícil dar uma resposta. Eu vejo tudo, eu não me recuso a ver nada, né? Eu sou muito criticado pelo Mário por causa disso. Né? Eu digo para ele, Mário, vai ver tal coisa. Ele diz, pô, mas, cara, não me provoca. Né? E ouço também, isso você critica muito, né, Mário? Diz que eu ouço muita porcaria. A questão é se isso vai interferir no meu juízo. Não, porcaria não. Se isso interfere no juízo, ou se isso nos traz, né, para um campo de juízo que nos permite, ao mesmo tempo, lidar com um tipo de obra que tem aspectos interessantes, que podem ser considerados positivos para a nossa avaliação estética, ou simplesmente pelo fato de ser um filme, um blockbuster, deve ser completamente desprezado. Né? Acho a resposta difícil, eu prefiro assistir tudo, prefiro tirar dos filmes, logicamente, não de todos, mas do que é possível de cada filme, as coisas interessantes, nem que seja uma trilha sonora, né, que eu sou aficionado, para a gente poder ter, dessa experiência, né, critérios para avaliar, continuar avaliando os filmes. Senão, a gente só vai ver o que a gente... que nos recomendam, ver apenas o que a gente, de uma forma não preconceituosa, mas preventiva, a gente diz, não, eu não vou ver esse porque o título não me agrada, ou foi feito por fulano, por Beltrano, e aí eu vou desprezar. Então, essa é uma discussão que eu acho que está dentro do debate. Esse debate que eu pretendi fazer no texto sobre educação e estética, né? Eu acho que é interessante para a gente pensar, para quem trabalha com educação, principalmente, quem trabalha em qualquer nível de educação. O cinema ele tem essa capacidade, né, de remunerar o capital. Portanto, é um universo de interesses muito mais amplo do que a gente possa imaginar. Hoje, os estúdios de Hollywood pertencem aos grandes conglomerados. Né? A Disney, que é um desses conglomerados, que é dona de indústrias de material esportivo, é dona de cinemas, é dona da indústria de estúdios em Hollywood, enfim, e outros que compõem esse quadro das relações de produção do cinema. Eu destaco nesse texto sobre formação, sobre educação estética, as dimensões do pôr teleológico do cinema na sociedade de classe. Uma dimensão econômica política, que se refere ao mainstream de Hollywood como controlador da produção, comercialização, distribuição, exibição da totalidade de gêneros de filme, drama, comédia, ação, aventura e tal, e suas implicações na cadeia produtiva da indústria cinematográfica, ou seja, exploram diretamente o trabalho. Quer dizer, hoje, quando a gente entra no cinema, nós temos envolvidos numa cadeia produtiva que vai do plantador de milho, né, para pipoca no cinema, lá no interior dos Estados Unidos, na região central dos Estados Unidos, passando pelo produtor de papel, o produtor de equipamentos, trabalhos altamente sofisticados e trabalhos ainda manuais, como o sujeito que vai montar o cenário, que vai construir as máscaras de efeitos especiais, enfim, nós temos trabalho artesanal e trabalho altamente qualificado. A indústria, antigamente nós falamos da indústria química que produzia o acetato do filme, hoje é a indústria óptica que fabrica, e a indústria de informática do Vale do Silício que produz, né, os instrumentos, os equipamentos necessários para o registro visual e sonoro de um filme. Essa dimensão estética e ideológica que se refere à própria construção do telos e a sua reconstrução, né, sempre que é necessário administrar os conflitos. Conflitos de interesses entre frações
da própria burguesia, conflitos que se manifestam por demanda social, como naquele caso que eu citei, de uma crise econômica combinada com a AIDS num determinado momento lá da história dos Estados Unidos. A dimensão moral educativa, que refere-se ao condicionamento do saber do cinema às exigências do mainstream. Quer dizer, tudo isso nos remete, finalmente, antes da gente passar os 2 filmes que eu selecionei, nos remete à nossa condição como professores, educadores, né, animadores culturais, o que quer que a gente esteja fazendo em relação ao cinema, em relação ao público, na condição de fazer esse debate, um debate público, aberto, sempre criando as tensões ideológicas, mesmo onde não existe, mesmo num filme onde isso não esteja presente. Enfim, agradeço a todos aí a atenção. Section 5, speed her up, 4-1. Attention, foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tighteners. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman. Back. Section 5, more speed, 4-7. Relief man passing. Relief man passing. Hey! Quit stalling, get back to work.
Go on. Section 5, give her the limit.
Essa sequência, né, a gente chama de plano sequência, ela tem, eu acho que 4 ou 5 cortes apenas, que é o momento em que ele muda, ele sai, né, e o momento que ele volta. Esses são 2 cortes. Depois, ali dentro da fábrica, tem também mais 2 ou 3 cortes. Quer dizer, é uma sequência bastante grande, né? A câmera está praticamente acompanhando ele, uma grande angular, quase todo o espaço da fábrica é muito grande, e ele faz isso com um ritmo que é o corpo dele, o tempo inteiro. Ele e a máquina, imitando a máquina, né? Uma dinâmica ali da máquina. É espetacular. Agora vamos ver se esse aqui dá certo, porque esse aqui tem que fazer um link. Essa é uma sequência, da famosa sequência da escadaria, da...
vez aí, obrigado. Palmas para a a propósito desse filme, esse grupo musicou toda a sequência de filmes documentários da Revolução Russa, né, e musicou. Algumas coisas são muito interessantes, como essa sequência da escadaria, que foi a única que eu encontrei que só tem a sequência, né? Tem uma outra aqui, a do Aurora, do Coraçado, né? Hein? Não, a Aurora não. Queria agradecer ao professor Ronaldo Roses pela apresentação. A gente, para poder dar sequência, eu vou chamar o professor Juarez Dwyer para compor a mesa. Depois da apresentação dele, a gente vai abrir o bloco de perguntas. Então, Juarez.